Olá, irmãos e irmãs aí da paróquia e da comunidade Bom Jesus da Penha, no Rio de Janeiro. Eu sou o Padre Eric, aqui do Santuário São Judas Tadeu, e hoje, a pedido do Padre Harden e dos padres aí da paróquia de vocês, eu vim partilhar um pouco sobre o conceito de comunidade nos Atos dos Apóstolos. Eu começo dizendo assim: a única comunidade perfeita que nós sabemos que existe e que existe comunhão perfeita é a comunidade da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. As demais, sempre nós vamos estar tentando e correndo atrás de sermos cada dia mais ao espelho dessa comunidade perfeita que é a Trindade. Quando nós deparamos, e aí que eu estou falando com pessoas que sabem como é viver comunidade, porque pelo pouco que eu conheço, vocês aí da paróquia têm essa experiência muito forte de comunidade. Mas nós sempre temos que crescer e buscando cada dia mais viver de fato uma comunidade fundamentada acima de tudo sobre o Senhor. Nós, certamente você e eu, nós temos vários conceitos de comunidade. E uma vez que me perguntam assim, mas padre, é possível encontrar um conceito de comunidade nos Atos Apóstolos? Eu afirmo que não. Porque a partir da palavra que nós vamos lendo, desse texto dos Atos Apóstolos, escrito também por Lucas, não existe um conceito básico de comunidade. Existem características que nos levam a refletir sobre a nossa comunidade. E aí, quando nós falamos assim, lá no Salmo 133, versículo 1, nós lemos assim: que doce e agradável é para os irmãos viverem juntos em harmonia. Que bom é nós vivermos assim. E nós sabemos que a comunidade ia sendo reconhecida pelo tanto que eles se amavam, pelo tanto que eles se davam bem. Isso já é uma característica de uma comunidade, quando ela é capaz de viver em harmonia e juntas. Talvez não com uniformidade, mas com unidade, buscando na diversidade ver cada um o seu carisma, o seu dom. Pois bem, na comunidade cristã, a comunidade cristã ela tenta ter como comunhão Jesus Cristo. E a comunidade cristã é a comunidade de fiéis, eu e você. Durante muito tempo, nós pensávamos, ou muitos pensavam, que na história do caminho da igreja, que a salvação, ela é não simplesmente um dom, mas ela é também uma tarefa de cada um de nós. Por isso, uma comunidade que quer ser salva e quer fazer que outros sejam salvos, primeiro tem que buscar a salvação, a liberdade e a justiça em Jesus Cristo. Ele é o único mediador de toda a comunidade. E isso claramente nós vemos nos Atos dos Apóstolos. Homens, mulheres que foram crescendo de acordo com o Espírito do Senhor, que foram deixando-se guiar por Jesus mediador. São Paulo aos Efésios vai dizer: Cristo é a nossa paz. E uma comunidade sem paz não é a comunidade fundada em Cristo, porque nós somos homens e mulheres chamados a ser sinal de paz na vida dos nossos irmãos. Mas não só isso, São Paulo aos Romanos vai dizer ainda para nós, lá no capítulo 15, versículo 7 assim: acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A acolhida. Quanto na nossa comunidade às vezes falta essa característica, além da paz, da acolhida. E depois, São Paulo aos Filipenses vai recordar mais uma vez, primeiro capítulo, versículo 14, vivamos como irmãos no Senhor. Então Cristo, ele é a mediação aí dessa comunidade, certeza dessa comunidade dos Atos Apóstolos. Certamente nós temos muito que aprender nos Atos Apóstolos, mas um conceito nós não temos. Nós temos a maneira como eu e você nós sabemos viver, como nós podemos viver. Então, a comunidade cristã que nós vemos aqui nos Atos Apóstolos, ela não é uma comunidade de um ideal humano. Não é um ideal humano que está aqui. É um ideal partido por Deus, querido por Deus. E nós temos que todo dia buscar a viver isso, saber assim, a nossa comunidade, a Paróquia Bom Jesus da Penha, nós cristãos, não é um ideal viver em comunidade, um ideal humano, mas um ideal dado por Deus.
É o Espírito Santo que vai conduzindo a nossa comunidade, é o Espírito Santo que vai fazendo que eu e você faça acreditar que cada dia vale a pena viver em comunidade. E foi isso que os apóstolos viveram logo um dos primeiros capítulos do texto do Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos e o Espírito Santo veio sobre eles, justamente para dizer a nós que uma comunidade, primeiro, uma comunidade ela tem que sentir-se repleta do Espírito Santo. Além de acolher, além de sentir-se cada dia amada e fundamentada em Cristo, ela tem que sentir que é dom do Espírito Santo. Porque se não for assim, nós vamos achar que a comunidade deve ser segundo as minhas emoções, a minha ideia, a minha psique. E não é assim. Se nós formos deixar levar pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, nós sabemos que a comunidade ela vai afundar. Como muitas vezes nós vemos no Evangelho, através da simbologia da barca. Há pouco tempo nós ouvimos o Evangelho onde os apóstolos estavam dentro da barca, essa barca que representa a igreja. E o que estava fazendo essa igreja? O que estava fazendo essa barca? Ela estava entre ondas fortes. E eles tiveram que chamar e acordar o Senhor, para que o Senhor pudesse acalmar as águas. Então, a nossa igreja, a nossa comunidade, certamente, ela sempre vai enfrentar obstáculos. Mas eu e você, nós somos chamados aí a, como os apóstolos, as primeiras comunidades, a crer que o Senhor é aquele também que acalma. Por isso ele também tem que acalmar o meu e os seus desejos, as nossas vontades, dentro de uma comunidade. A vontade primeira e o fundamento primeiro é a verdade revelada. Revelada. Esse é o fundamento da nossa comunidade, a verdade revelada. Onde a essência é quem? É a luz. Como diz 1 João, capítulo 1, versículo 5, eu partilho com vocês. Porque Deus é luz e nele não existe trevas. Deus é luz e nele não existe trevas. É onde você e eu nós somos chamados a todos os dias a reconhecer. Porque se nós deixamos nos levar dentro de uma comunidade, e é que muitas vezes aconteceu nos Atos dos Apóstolos, se nós vamos ver lá a comunidade de Ananias e Safira, pessoas que foram vender tudo aquilo que tinha, mas Ananias guardou uma parte, reteve uma parte. E quando ele reteu uma parte e foi estar com Pedro, Pedro pergunta a ele, por que você mente para Deus? Você esconde de Deus. Se eu e você temos uma ideia de que a nossa igreja, a nossa comunidade, ela é fundada por Cristo, guiada pelo Espírito, onde Deus é a luz e o centro da nossa comunidade, nós não deixamos aquilo que que Marcos, capítulo 7, vai dizer, do coração do homem que procede os maus pensamentos. Então, se é do nosso coração que procedem os maus pensamentos, eu e você não podemos deixar que esses sejam os fundamentos da nossa comunidade. É interessante que quando nós ouvimos, e tempo atrás eu escutava dizer assim, padre, eu não creio nos padres. Eu não creio nos padres porque eles são falíveis. E de fato é bem isso. Nós não professamos a nossa fé nos sacerdotes, nós professamos a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É nele que nós professamos a fé. E é essa profissão de fé que nós acolhemos e vemos nos Atos dos Apóstolos. Pessoas, homens e mulheres, que creram em Jesus ressuscitado. Que creram em Jesus ressuscitado. Por isso eu e você, nós somos chamados a viver uma comunidade crendo nesse fundamento que é o próprio Cristo. Ele que é a mediação da nossa vida, Ele que faz e que é possibilitado fazer tudo segundo a sua vontade, não a nossa. E eu e você temos que viver disso, da força que vem do Espírito Santo, dessa força que vem de Deus Pai, dessa força que vem do alto. É mediante essa força do bem do alto, que é o Espírito Santo, que se dá a fundação da igreja e o anúncio do Evangelho ao mundo inteiro. Qual que é a função ou o que nós aprendemos nos Atos dos Apóstolos? No que nós aprendemos nos Atos dos Apóstolos, o que essa comunidade dos 12, ou melhor, dos 11, que depois vão entrar aí, e vai entrar Matias e tantos outros que vão sendo convencidos pelo Evangelho, o objetivo dos Atos dos Apóstolos é relatar a difusão universal do cristianismo, iniciado pela força do Espírito e por ele realizado. Isso é a missão dos Atos dos Apóstolos, isso é a missão da nossa comunidade.
Vou repetir. Os Atos dos Apóstolos relatam a difusão universal do cristianismo, iniciado pela força do Espírito Santo e por ele realizado. E isso a comunidade foi vivendo. Claro, nem sempre nós vamos ver no texto, nem sempre se deu certo. Às vezes existiam desavenças, às vezes existiam momentos de dificuldades da comunidade, mas nós não podemos perder como o conceito de comunidade, uma comunidade que tem no seu coração o desejo de cada dia mais levar e deixar-se agir pelo Espírito Santo. Então nós não ficamos presos em conceitos, nós queremos aprender das primeiras comunidades como viver. Não é uma história, os Atos dos Apóstolos, não é uma história de como era a igreja apostólica ou a primitiva até a época do autor. Não, porque ali nós vamos encontrar lacunas. Não é a posição completa das atividades dos principais personagens de Pedro, Paulo, Barnabé, Apolo. Não é isso que nós viemos ver. Nós vamos ver e mostrar como é, cada dia mais, a vitória do Evangelho através do mundo até então desconhecido. Então, quando nós pegamos os Atos dos Apóstolos, eu e você, nós chegamos à conclusão assim: como é possível a uma comunidade dar certo? Como uma comunidade pode crescer? Quando ela se deixa guiar pelo Espírito, esse Espírito que pairou sobre a primeira comunidade, que começaram todos a falar línguas diferentes, mas ao mesmo tempo se entendiam, e uma comunidade que continua todos os dias promovendo o Evangelho, levando o Evangelho a todas as comunidades, a todas as famílias. E foram isso que as pessoas, os primeiros, foram fazendo, levar o Evangelho, a boa notícia, as palavras do ressuscitado. E as palavras do ressuscitado nós temos aqui no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos, versículo 8º, primeiro capítulo e versículo 8º, dizendo assim: mas recebereis uma força, a do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E é isso que a comunidade, pouco a pouco, foi tentando fazer. De ouvir essa palavra, que está no capítulo 1, versículo 8º, logo lá quando fala da ascensão, que nós seremos testemunhas. E uma comunidade verdadeira, um conceito de comunidade verdadeiro nos Atos dos Apóstolos, é uma comunidade que é testemunha. E isso, graças a Deus, eu sei que vocês, aí da sua paróquia, vocês são uma comunidade que é testemunha daquilo que o ressuscitado pediu, que a força do Espírito Santo atua em vocês. Eu gostaria, antes de continuar, agora pegar aí alguns exemplos de comunidade. Existem muitas comunidades dentro do livro dos Atos dos Apóstolos. Mas a primeira que eu gostaria de chamar a atenção é esses dois trechos que nós temos. Capítulo 2, e versículos 42 ao 47, e capítulo 4, versículos 32 ao 35. E ali vai dando mais ou menos a conotação de como é uma comunidade. Uma comunidade perfeita? Não. Uma comunidade que está buscando a ser testemunha disso que nós acabamos de ler no primeiro capítulo. Testemunhas do Espírito Santo, testemunhas de Jesus Cristo. Quando deixa, fala, vós sereis minhas testemunhas. E como que eles eram testemunhas? Nós vamos ter aí alguns exemplos. Uma comunidade que era um grupo de fiéis que eram ensinados ou que eram educados, entre aspas, pelos apóstolos, e fiéis na comunhão, numa comum união. Segundo, eram pessoas de orações diárias, tanto no templo quanto na casa. Eles partiam o pão entre si. Eles vendiam o que tinham e dividiam. A casa, quando eles iam na casa oferecer o que tinham, o que partilhavam, eles faziam com alegria, com simplicidade. Louvavam a Deus, e esse número, através desse testemunho, ia se crescendo o número daqueles que seriam salvos. E no segundo texto que eu falei, o capítulo 4, versículo 32 ao 35, vai falar aquilo que às vezes tanto nos custa.
um só coração e uma só alma. Punham tudo em comum. Aceitavam o testemunho dos apóstolos e, mais uma vez, vendiam os bens e colocavam nos pés dos apóstolos. Primeiro que nós queremos saber e queremos aprender hoje com os Atos Apóstolos. Era uma comunidade de fiéis, pessoas que escolheram a seguir a Cristo, pessoas que com suas limitações foram seguir a Cristo. E isso somos cada um de nós, pessoas, homens e mulheres que seguimos a Cristo, fiéis, que muitas vezes bate também a incredulidade, bate certa dúvidas, mas uma comunidade de fiéis que se uniram para rezar, que se uniram para partilhar. Certamente nós vamos ouvir, depois de alguns capítulos diante, que existia uma certa reclamação do povo, que os apóstolos não conseguiam atender as viúvas, não conseguiam atender os pobres. E o que faz os apóstolos? Então nós vamos ter o que são os diáconos. Uma igreja, uma comunidade que vai crescendo também em sua estrutura. O bonito que eu acho dos Atos Apóstolos, dessa comunidade, é uma comunidade que não tem forma. Não tem forma. Ou melhor, se você e eu queremos colocar a comunidade dos Atos Apóstolos dentro de uma forma, a forma seria, entre aspas, entendam-me bem, o Espírito Santo. Como o Espírito Santo sobe por onde quer, como o Espírito Santo ele vem tanto no trovão, no relâmpago, como no silêncio, então quer dizer, a comunidade ela sempre está em busca de crescer, em busca de mostrar aquilo que por que ela foi fundada, para manifestar a beleza, a boa notícia do Evangelho, ser testemunhas do próprio Senhor daquilo que ele já começou, daquilo que ele tinha começado. Então, a nossa comunidade e toda a comunidade, como conceito de comunidade, não creio que exista, mais uma vez, repito, nos Atos Apóstolos. Existem ideias, trajetos, setas que vai nos indicando qual deve ser o caminho de uma comunidade. E uma das coisas que devem estar atento aos Atos Apóstolos era que uma comunidade ela precisa viver em continuidade. E como ela faz isso? Deixando-se guiar pelo Espírito. Deixando-se guiar pelo Espírito. Mas quando a nossa comunidade, assim como essa, foi deixando-se guiar pelo Espírito, ela saiu inclusive de Jerusalém, da Judéia, da Samaria, e foi até a terra dos pagãos. Foi até a terra dos pagãos. Então nós também, como comunidade, nós somos chamados. E uma linguagem diferente, como está no Evangelho, que há pouco tempo nós lemos também, quando Jesus convida os apóstolos a sair da beira da margem de um lago e passar para outra margem, essa travessia. A comunidade nos Atos Apóstolos é sempre uma comunidade da travessia. É sempre uma comunidade que vai estar disposta a sair de onde está para evangelizar. Principalmente que nós vamos ver com Paulo, que metade do texto praticamente dos Atos Apóstolos é dedicado a Pedro e depois a Paulo, que vai levar o evangelho aos gentios, aos pagãos. Então uma comunidade que quer continuar seguindo os passos de Cristo, seguindo os mandatos do ressuscitado e guiado pelo Espírito, é uma comunidade que mantém continuidade através da experiência da travessia. E olha que Pedro, ele atravessou muitos obstáculos. E olha que Paulo atravessou e fez as suas viagens, muitas viagens, que não sem prisão, não sem desafios, não sem passar limites também na alimentação, ele fez grandes travessias. E a comunidade dos Atos Apóstolos é isso. É uma comunidade da travessia. É uma comunidade que não tem medo de entrar dentro da igreja, e a igreja é essa que faz-nos atravessar, sair da nossa comodidade, sair daquilo que parece que nos apetece, mas que não nos acrescenta. E assim também foi parecendo pouco a pouco na comunidade as desavenças. Como eu agora, e o que me encanta da palavra do Senhor é isso, ela mostra os pontos positivos, mostra uma comunidade quase que perfeita. Existem outros estudiosos, eu não vou entrar muito em detalhe, existem outros teólogos que vão dizer que essa comunidade que eu descrevi no capítulo 2, 42 ao 47, não é uma comunidade ideal. Só que eu não vou tratar aqui com vocês desse tema. Alguns vão dizer que era uma comunidade muito nacionalista, muito fechada, ninguém passava necessidade ali, mas o mundo continuava
as pessoas ainda continuavam passando necessidade. Um dos argumentos para ver que a comunidade ali ainda não funcionava muito bem era que quando Pedro vai entrar no templo e ali está alguém que pede para ele algo, Pedro vai dizer assim: eu não tenho ouro nem prata. Mas como não tenho nem ouro nem prata, se de fato todos vendiam e colocavam diante de seus pés as riquezas que tinham? Então, um dos estudos vai falando sobre isso, que essa comunidade não era a comunidade perfeita. E como eu disse, salvaguardando, não existe comunidade perfeita, existe aquela que não deixa de buscar a santidade na Santíssima Trindade, né? Então, certamente, essa primeira comunidade cristã, ela teve os seus erros, tanto que depois nós vamos ver como a comunidade vai abrindo-se, vai abrindo um novo horizonte dela, e ela então vai entrando pessoas, fazendo parte, novas pessoas, novos grupos, pessoas importantes, aquelas que ficam no anonimato, mas que fazem parte dessa igreja. Então nós queremos agora, além dessa primeira comunidade, a primeira experiência de comunidade, vamos dizer assim, essa primeira experiência onde partilhavam, onde rezavam, onde estavam unidos, nós temos aí um exemplo de comunidade através de Ananias e de Safira, que eu já comentei com vocês. Está lá no capítulo 5 dos Atos Apóstolos, versículo 1 ao versículo 11. E ali, nesse texto, vai dizer justamente isso, que existia um homem chamado Ananias, que de acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, como estava mandável, como todos estavam fazendo na época. Mas, com a conivência da esposa, reteve parte do preço. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos, como também fazia a primeira comunidade, e disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentirdes ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido não disporias do dinheiro à vontade? Por que, pois, concebestes em teu coração este projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essa palavra, Ananias caiu e expirou. E depois vai continuar também Safira, que vai acabar aí também suspirando e morrendo. Então, por que eu chamo a atenção nossa nesse dia, quando nós falamos do conceito de comunidade nos Atos Apóstolos? Para dizer que existiam grandes evoluções, para dizer que existia uma comunidade que amava o Senhor, que buscava viver de acordo com a vontade do Senhor, mas também existe essa comunidade. Existem pessoas nessa comunidade, dentro dessa comunidade, que tem o seu projeto. E quando nós temos um projeto próprio, quando você e eu temos um projeto próprio dentro da igreja, acabamos deixando, às vezes, entrar no nosso coração essas tentações. E aqui nós falamos de propriedade, mas quando nós, às vezes, numa comunidade também, nós temos essa dificuldade de doar tudo o que nós temos. Não em materiais, mas a nossa vontade. Nós sabemos que, às vezes, numa comunidade, como essa comunidade dos Atos Apóstolos, que existem pessoas difíceis, que existem pessoas também que não dão tudo aquilo que têm, que poderiam dar muito mais, assim como nós. Mas o bonito é que Deus vai nos apresentando através de Lucas, que escreveu esse livro, que existem caminhos de comunidade. E certamente pessoas dentro da comunidade que precisam também purificar-se cada dia mais. E isso somos cada um de nós. Nós temos que buscar a purificação. Nós temos que buscar todos os dias, eu e você, que fazemos parte da comunidade, e São Paulo vai dizer claramente, depois, em outro texto dele, que nós somos e pertencemos, fazemos parte do mesmo corpo, em que Cristo é a cabeça. E se parte desse corpo está doente, todo o corpo fica doente. Assim como nós. Se você faz experiência, por exemplo, se o dedinho do pé está doendo, você não consegue a sua vida continuar normal se o dedinho do pé está doendo, porque ele incomoda, ele dói. Assim nós queremos pensar também a nossa comunidade. Quando os nossos irmãos, as nossas irmãs dentro da comunidade não estão bem, isso deve chamar a nossa atenção, para termos também o cuidado. Aqui nós temos Ananias e Safira representando também
uma comunidade que precisa crescer mais, que precisa reconhecer e seguir os passos de Cristo mais verdadeiramente. Porque se não é assim, nós vamos então perdendo a graça de testemunhar aquilo que Jesus nos disse no primeiro capítulo, no versículo 8: sereis minhas testemunhas. E nós vemos aqui que esse grupo, ou esses dois, esse casal, e a comunidade é feita de casais, de família. Quando uma família deixa de testemunhar, ela está deixando de viver em comunidade. Ela está deixando de fazer parte daquilo que Jesus chamou eu e você a fazer parte, que é de uma comunidade de amor. E agora eu queria falar o último texto para também dar um exemplo de comunidade, de como deve ser vivido, ou como é o conceito e às vezes que nós temos nos Atos dos Apóstolos. Que nós vamos lá no capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, versículo 12 ao 17. Talvez pouco de nós já tenhamos meditado a partir daí para falar sobre uma comunidade. Mas esses dias, conversando com um padre, ele chamou minha atenção sobre essa comunidade. Uma comunidade que acolhe. E isso já falava no início do vídeo, uma comunidade que acolhe. O que diz esse texto, capítulo 12? Fala da prisão de Pedro e a sua liberdade, e a sua libertação miraculosa. E o que acontece lá no versículo 12? Dando-se conta da situação, dirigiu-se à casa de Maria, a mãe de João, o que tem o cognome de Marcos. Ali se encontravam muitos, reunidos em oração. Ali se encontravam muitos, reunidos em oração. Dentro de onde? Dentro de uma casa. Dentro de uma casa. E o que me chamava a atenção esses dias, uma reflexão, para falarmos um pouco da comunidade, aqui veja bem que bonito como a história da comunidade também vai se modificando. Agora, não são os apóstolos que acolhem o povo, mas é o povo já formado, que vive a experiência de oração na sua vida, que vive o Cristo ressuscitado, acolhe o apóstolo. Por isso, nós somos chamados também a aprender que você e eu, nós, uma vez formados, uma vez fazendo a experiência, uma vez que nós já partilhamos o pão, uma vez que nós já rezamos, uma vez que você e eu já estamos fiéis ao testemunho, ao ensinamento dos apóstolos, eu e você, nós somos uma comunidade que vive constantemente em oração, disposta a acolher. E o interessante é isso, que os Atos dos Apóstolos, pouco a pouco, vai descentralizando-se de Pedro, para dizer assim, agora não é ele que chega, não é ele que é o porta-voz da comunidade, mas é uma comunidade que é aquela que o acolhe. E de fato nós vemos que ele foi acolhido. Batendo ele ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode para ver quem era. Tendo reconhecido a voz de Pedro, ficou tão alegre que não lhe abriu. Ao invés, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava ali diante do portão. Então disseram-lhe, estás louca. Ela, porém, assegurava que era verdade. Então é seu anjo, e concluíram. Pedro, porém, continuava a bater. Afinal abriram e, vendo-o, ficaram estupefatos. Ele, fazendo sinal com a mão para que não falassem, narrou-lhes como o Senhor o havia livrado da prisão. E acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos. Depois ele saiu e foi para outro lugar. Então uma comunidade que agora também é chamada a ser testemunha. Então, e nós vamos depois continuar seguindo e ouvindo isso, uma comunidade que é chamada a ser testemunha. Então, quando vocês perguntam, qual é o conceito de comunidade nos Atos dos Apóstolos? Olha, para eu e você sabermos o conceito de comunidade, não existe um. Ou melhor, podemos até dizer que existe um conceito, mas um conceito de continuidade, que eu e você seremos verdadeira comunidade quando nós deixamos guiar pelo Espírito, quando eu e você saibamos acolher aqueles que vêm ao nosso encontro, como Pedro, um apóstolo, veio ao encontro daquela comunidade que estava em oração. Quando você e eu não deixamos vencer a tentação que às vezes existe no nosso coração de formar e de fazer a comunidade como eu quero, como aconteceu com Ananias e Safira, que buscaram fazer um modo de comunidade próprio deles. E não é assim que Deus quer de cada um de nós. Então que depois você possa
Hoje é só um chamado para que você continue lendo o texto. Depois nós vamos ver, inclusive, e Lucas coloca claramente, até Paulo e Pedro, eles se desentendem sobre o que e como fazer. Então é a comunidade que está crescendo, uma comunidade que não se fecha. E isso é muito importante. Sabemos que agora, nesse tempo de pandemia, muitas das comunidades estavam fechadas. Mas aí entra a importância das nossas comunidades em casa. Você foi capaz de abrir a sua casa para a ação do Espírito Santo? Como os apóstolos e Maria foram inspirados, inseridos pelo Espírito Santo? Você e eu abrimos a nossa comunidade como aquela comunidade quando Pedro chega e a casa de João Marcos está todo mundo ali dentro em oração. Você foi uma comunidade, uma casa capaz de fazer ali uma pequena comunidade doméstica. Então isso também é uma oportunidade que eu e você nós possamos aprender. Não desprezando, claro, não desprezando que o templo, o lugar onde nós vamos, a igreja, é um lugar onde nós encontramos todos como uma grande família de irmãos. É ali que o Senhor também quer que cada um de nós façamos a experiência. Que nós peguemos hoje o testemunho de Pedro, de Paulo, de Barnabé, de Apolo, que deixou-se catequizar por um casal. Deixamos também nós sermos catequizados cada dia mais por essa comunidade dos Atos Apóstolos. E é por isso que nós ouvimos sempre esse texto logo no tempo pascal, que é o tempo do ressuscitado. O tempo da comunidade é o tempo do ressuscitado. Espero eu que você e eu, nós aprendamos a ver a comunidade já como essa comunidade dos apóstolos, que não tiveram medo de errar não, viu? Que erraram muito, erraram entre si, mas não perderam o foco. Não perderam aquilo que São Paulo depois vai dizer aos filipenses. Não importa onde nós chegamos, o importante é que nós conservemos o nosso rumo. E o nosso rumo é Jesus Cristo. Que nós nunca perdemos isso. A pedra fundamental é o Jesus Cristo. Aquela que era desprezada se tornou a pedra angular. Para eles, para os apóstolos, para aquela comunidade de 120, para aqueles que foram crescendo e convertidos e batizados, depois 5.000 e depois até nós. É isso que nós queremos dar testemunho. Não são simplesmente fatos de um apóstolo ou outro. São fatos de uma comunidade que vai fazendo essa experiência do ressuscitado. Que Deus abençoe a sua comunidade, a sua paróquia, que eu sei que vocês vivem a vida de comunidade. Mas, acima de tudo, não deixe de buscar essa continuidade. Os Atos dos Apóstolos, os textos terminam, mas nós continuamos a nossa missão com os nossos atos, com as nossas palavras, com os nossos gestos de acolhida, de oração. E que bom seria se alguém batesse na porta da nossa casa um dia e pudesse experimentar que nós estaríamos em oração e acolher a eles. Que Deus abençoe você. Espero ter podido ajudar um pouco na reflexão do conceito de comunidade dentro dos Atos dos Apóstolos. E convido você também a se aprofundar. São 28 capítulos que você também pode chegar e ler e depois buscar aí cada dia mais adentrar. Uma comunidade que é a comunidade de Deus é uma comunidade que não se fecha. Nós nunca vamos conseguir tirar todo o conteúdo dessa comunidade, porque a comunidade também continua se formando através do Espírito. É assim a tua comunidade, é assim a minha. Então nós queremos continuar assim. Deus abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.